Olá, investidor! Olá, investidora! Algumas mudanças bem relevantes aconteceram nas últimas décadas na sociedade. Isso refletiu numa evolução também bem relevante para a arquitetura urbana e vou estar falando um pouco mais especificamente da questão do desenvolvimento das plantas dos apartamentos nas últimas décadas. Meu nome é Thiago Haruki, eu sou assessor de investimentos imobiliários aqui na Parkside e hoje eu quero trazer essa análise um tanto quanto curiosa para vocês e me acompanhe até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender bastante com ele. E aproveita, já se inscreve no nosso canal, deixa aquela curtida e também deixa aquele comentário com uma opinião bem sincera do que você está achando, qual que é a tua ideia sobre tudo isso, que vai ser um prazer estar te respondendo e interagindo com você. Então, para começar esse vídeo, queria trazer um dado aqui, mas em relação à demografia do Brasil. Para vocês entenderem um pouco melhor, hoje a taxa de urbanização do Brasil, ela passa dos 85%. Se a gente olhar para algumas décadas atrás, a taxa de urbanização do Brasil entre 1940 e 1960, ela ficava ali entre 30% a 40%. Ou seja, hoje em dia tem muito mais pessoas morando nas grandes cidades. Além disso, é muito importante dizer do crescimento populacional que o Brasil teve ao longo desse todo esse tempo. Para vocês terem uma noção, estima-se que na década de 50 a população do Brasil era de cerca de 50 milhões de pessoas, enquanto que hoje em dia ela passa dos 200 milhões de pessoas. E é claro, o principal motivo das pessoas estarem se mudando cada vez mais para as cidades é a busca de oportunidades. Então, seja uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de você ter uma melhor infraestrutura, uma melhor saúde, acesso a melhores colégios, a educação, tudo isso acaba se concentrando nas grandes cidades. Contudo, é bem importante a gente entender que essa mudança aconteceu de maneira muito repentina. Questão ali de 40, 50 anos, foi uma enorme quantidade de pessoas saindo do interior e indo para as cidades. E eu acho interessante a gente também entender que a sociedade, as cidades, elas vão achando soluções para se adaptar a tudo isso, né? Então, o primeiro ponto que eu achei bem interessante, é bem pertinente e visível para tudo isso, é a verticalização das cidades, né? Então, antigamente você não se via prédios nas grandes cidades, hoje é algo muito comum. Então, como vocês conseguem ver nessa planta aqui de 1970 e 1980, a gente tinha áreas muito grandes nos apartamentos. Então, você tinha um cômodo de sala, quarto, cozinha e até o próprio banheiro muito grandes, né? Realmente ambientes bem amplos. É até engraçado a gente ver essa sacada, por exemplo, que você conseguiria ter acesso tanto pelo quarto quanto pela sala, né? Algo que hoje em dia acaba sendo basicamente inexistente. Além disso, a gente consegue ver no banheiro até o espaço para você ter um bidê, né? Que é algo que hoje em dia você consegue solucionar facilmente com uma ducha higiênica e não ter que ter essa perca de espaço nele. E até algo que, de certa maneira, é bem antiquado da gente se ter, que é o quarto de dependência de empregadas, né? Hoje em dia é algo que totalmente inexistente. Agora a gente está falando dessas plantas, de 1990 a 2000, a gente já teve uma redução dos espaços, a gente consegue ver essa varanda com um acesso mais simples ali, apenas pela sala. Nosso banheiro, nosso quarto já estão, banheiro, quarto, sala já estão menores. A cozinha, ela já começa a ter uma pequena integração ali, principalmente com a área de serviço, então a gente tem esse maior aproveitamento dessas áreas e já não existe mais quarto de dependência de empregado, né? Acaba realmente obsoleto essa questão. Então a gente tem, de maneira geral, um maior aproveitamento da planta como um todo. E agora, finalmente, nessas plantas ali de 2010 e até 2020, a gente começa a enxergar realmente esse maior aproveitamento dos ambientes, a gente começa a ter uma maior integração dos ambientes. Nessa planta de 2010, por exemplo, você vê aquela questão da sala e cozinha integradas, né, com aquelas famosas cozinhas americanas que conseguiu permitir isso. A questão da área de serviço e cozinha também totalmente desintegradas e também todo esse maior aproveitamento dos espaços, muito devido também aos móveis planejados, né? Coisa que antigamente não se existia. Se a gente olhar essa planta aí de 2020, que a gente está olhando aqui para um estúdio, você aí sim tem total integração dos ambientes, apenas excluindo o banheiro. Mas a questão de quarto, sala e cozinha totalmente integrado, apenas com uma pequena varanda. E nessas plantas dos estúdios de hoje em dia, você até não existe mais a área de serviço, né?
área de serviço, para você fazer, lavar sua roupa, por exemplo, normalmente você utiliza uma área comum do prédio ou até um espaço destinado a isso fora do próprio prédio. Ou seja, você tem um espaço muito menor ali para uma pessoa estar habitando. Bom, basicamente eu trouxe aqui essa evolução que as plantas tiveram nas últimas décadas, né? Mas é interessante entender, mas por que as pessoas estão fazendo isso, né? Você deixar de morar num apartamento ali de 80, 90 metros quadrados, que você tem um conforto muito maior, para morar num estúdio de 20, 30 metros quadrados, né? Por que isso está tudo acontecendo? Acontece muito que hoje a sociedade, ela busca facilidades e praticidades, né? Você, devido a todos esses problemas que eu citei anteriormente, uma coisa que é muito saudável para você e te dá uma qualidade de vida muito interessante é você poder ir a pé ao trabalho, por exemplo, ou estar muito próximo de uma estação de metrô, né? Então isso faz com que as pessoas acabam procurando sempre o mesmo lugar. E quanto maior procura, maior a tendência de os preços subirem em relação a isso, né? Então a gente tem regiões hoje nas grandes cidades com uma valorização imobiliária muito grande. Então você ter um imóvel grande numa região como essa acaba se tornando muito caro e acaba que as pessoas realmente optam por ter um espaço menor, mas muito bem localizado para pagar um valor justo que caiba no bolso delas. Então basicamente é devido a isso que os estúdios, que esses apartamentos, esses imóveis menores acabaram surgindo. E acrescentando com tudo isso, o hábito das pessoas hoje, ela acabou mudando muito, né? Então as pessoas estão casando cada vez mais tarde, então provavelmente hoje é muito normal a pessoa viver até seus 30, 35 anos sozinha, e ela vai ter que buscar um local para morar e fazer isso, né? É muito mais comum as pessoas estarem alugando muitos imóveis ao invés de você comprar, devido também à questão de você ter mais flexibilidade e liberdade. Você não quer comprar um imóvel numa cidade sabendo que provavelmente daqui a 5, 10 anos você esteja morando em outro local. Então toda essa mudança de hábitos de consumo faz com que também surjam essa evolução em relação às plantas dos imóveis. Bom pessoal, essa análise que eu quis trazer para vocês. Eu acho que até é engraçado você pensar que se você falasse para uma pessoa há 30, 40 anos atrás que iria morar num imóvel de 20 metros quadrados, acho que ninguém conseguiria acreditar nisso. E hoje em dia é uma realidade muito bem visível, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas trocariam seu apartamento, sua casa ali enorme para morar num pequeno estúdio, num pequeno imóvel, mas muito bem localizado. E você, o que você acha sobre isso? Comenta aqui pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!